Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 9. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Glória a Deus. Podemos ver aqui em 2 Samuel, no capítulo 9, que Davi, mesmo sendo um homem que estava agora desfrutando das bênçãos de Deus através do seu reinado estabelecido, das vitórias que o Senhor havia concedido a ele, Davi, ele tinha um coração inclinado para a fidelidade às pessoas que ele teve aliança. E ele pergunta, então, no versículo 1, se tinha alguém da família de Saul. E olha a expressão que aparece, dizendo: para que eu use da bondade para com ele. É muito importante perceber isso, que mesmo com toda a vitória, Davi mantinha essa aliança com Deus e queria expressar sempre o caráter, os atributos de Deus através dos seus atos. No versículo 1, Davi diz que ele queria usar da bondade para com este descendente de Saul por causa de Jonatas. Ou seja, ele está cumprindo aqui uma palavra que ele deu a este grande amigo pela aliança que eles tinham de cuidar realmente também dos seus descendentes. E é nesse contexto que aparece aí um homem chamado Ziba, da família ou da casa de Saul, servo da casa de Saul, e Davi pergunta a ele se havia alguém realmente que fosse descendente de Saul, e Ziba responde dizendo: existe um filho de Jonatas. E agora a gente percebe aqui as características desse filho de Jonatas. Primeiro, fala que ele era aleijado de ambos os pés. Nós vimos em 2 Samuel capítulo 4 que Jonatas e Saul, quando foram mortos, uma daquelas mulheres foi tentar fugir com Mefibosete, e ele tinha apenas 5 anos, e houve ali um acidente, ela realmente caiu e aquela criança ficou coxa de ambos os pés. O texto fala isso, e agora aqui em 2 Samuel, Mefibosete ele surge como alguém que tinha não apenas um problema físico, mas ele também era órfão, havia recebido aí essa notícia tão trágica da morte do avô e do pai, e também percebemos pelo texto que a sua autoimagem, a sua identidade bem conturbada, devido certamente a tudo isso que aconteceu com ele. Ele chega perto de Davi com medo. No versículo de número 7, Davi
já diz para que ele não tenha medo. Mefibosete poderia realmente ter medo, porque, como um descendente de Saul, do rei anterior, Davi poderia querer matá-lo, ter medo de alguma forma de Mefibosete participar de algum tipo de conspiração, mas, pelo contrário, Davi ele aproxima Mefibosete dele para revelar a bondade de Deus. Irmãos, quanto esse texto é precioso e profundo para as nossas vidas. Quantas vezes nós somos como Mefibosete, nós temos as nossas crises de identidade, talvez por limitações que nós temos, talvez por dores na nossa história, perdas que realmente nos feriram e limitaram a nossa identidade, e muitas vezes por isso nós temos muitos medos, áreas da nossa vida que nós temos inclusive algum tipo de vergonha de lembrar, mas aqui a gente vê a figura de Davi, que nos representa muito, né? A própria obra do nosso Senhor Jesus por nós, como nosso intercessor, como aquele que nos recebe diante dele, que nos aproxima do Pai. Então, Davi, ele não quer se voltar contra Mefibosete. Mefibosete tinha uma identidade tão negativa que no versículo 8, ele diz para Davi: quem é este seu servo para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Às vezes a nossa identidade está assim, mas nós precisamos permitir realmente que o Espírito Santo esteja nos mostrando a nossa verdadeira identidade em Cristo. Em Cristo. Porque uma autoimagem exagerada pode gerar orgulho. Uma autoimagem muito danificada pode também gerar em nós um tipo de autocompaixão e autopiedade, que não deixa também de ser uma outra forma de orgulho, porque nós queremos de alguma forma encontrar em nós mesmos, às vezes, algum tipo de virtude. Na verdade, tudo que nós temos é graça de Deus. E quando nós estamos ocultos em Cristo, centralizando a nossa vida para a glória de Deus, nós descobrimos que em Cristo nós temos valor, nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos restaurados à mesa do Pai. Foi isso justamente que Davi fez. Davi dá uma boa notícia para Mefibosete. Davi diz: olha, não tenha medo, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai, e eu vou restituir todas as terras que Saul, seu pai, tinha, e você vai ser este que vai administrar essa terra. E além disso, Davi diz: você sentará sempre à minha mesa para comer. Este é o convite do Evangelho. Através de Jesus, nós somos restituídos na nossa herança. A nossa herança realmente verdadeira é uma herança eterna, é uma herança em Cristo. E nós temos acesso hoje à mesa de Deus para comer das suas revelações, da sua palavra, para desfrutar da sua intimidade. Em Cristo nós somos feitos filhos amados. Assim como Mefibosete agora foi tratado como um filho de Davi. Ele se assentava ali para fazer as refeições à mesa do rei e foi morar em Jerusalém. Antes, Mefibosete estava morando em Lodebar, esse lugar que o significado tem a ver com um lugar de esquecimento, um lugar de sequidão, de miséria, sem esperança. Agora, Mefibosete é trazido para Jerusalém, a capital deste império que o Senhor estava estabelecendo, o lugar da paz, cidade da paz. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa ser usada por Deus para renovar a nossa identidade, renovar a nossa mente, para que nós possamos saber que o nosso valor não está nas nossas virtudes, mas está na graça de Deus e no sangue de Jesus. Que o nosso passado não pode aprisionar o nosso presente e o nosso futuro. Deus é um Deus de restauração, de restituição, e pela graça Deus quer renovar, restaurar, sobretudo, a nossa identidade em Cristo, para que com uma identidade restaurada possamos desfrutar da intimidade do Pai e dos propósitos de Deus na nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra do Senhor tão clara para nós. Nos dê, Senhor, a graça de discernir o que o Espírito do Senhor quer falar conosco através da revelação do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma identidade cada dia mais fortalecida em Cristo, que nós possamos desfrutar da Tua palavra, que ela sim é a verdade acerca da nossa vida.
somos pecadores, somos falhos, mas pela graça fomos reconciliados, perdoados e temos uma herança eterna e um propósito. Enquanto estivermos vivos, o Senhor tem plano para a nossa vida, que possamos viver os teus planos em Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.